Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique. Olá, boa tarde. São 6 horas, quarta-feira, é hora do Bate-Papo das 6, né? O seu programa de saúde, prevenção e medicina. Hoje o tema é importantíssimo, muito interessante, tá? Hoje nós vamos falar sobre hipertensão arterial, a pressão alta, né? Meu nome é Dário Santucci, sou cardiologista clínico, né? Venho mais uma vez apresentar o programa, né, em substituição, junto hoje com o Dr. Rafael Galvão, né? Venho hoje a gente vai substituir o Dr. João Eduardo e o Dr. Tarcísio Campostrini, né? O Dr. João Eduardo precisou estar num curso, né, em Belém do Pará, né, ministrando um curso, e o Dr. Tarcísio hoje foi impossibilitado por causa do trabalho, da angioplastia e etc, né? Você pode nos assistir no canal 16 da TV aberta, né, na rede de TV a cabo, nas mídias sociais, no Facebook e no YouTube. E no YouTube é muito importante que você inscreva no canal da TV Sim e acione aquele alerta, aquele sininho, que aí toda vez que a gente entrar ao vivo, né, ou postar algum vídeo da rede, você vai ser acionado no seu dispositivo, seja ele tablet, smartphone, smart TV e etc, né? E hoje, mantendo a tradição aí do programa, né, nós vamos falar sobre hipertensão e sempre trazendo os melhores especialistas, os melhores médicos do Espírito Santo, né? Hoje nós temos, então, hoje são 4 cardiologistas clínicos, né? 2 com subespecialidade em ecocardiografia e o Dr. Rafael, que é hemodinamicista, especialista, né? A ecocardiografia é o ultrassom do coração e o hemodinamicista é aquele que faz cateterismo, angioplastia, né? E é isso aí. Seja muito bem-vindo, Dr. Rafael, que vai apresentar comigo hoje o programa. Olá, boa noite. Como vai, pessoal? Boa noite, pessoal de casa. É muito importante a gente estar hoje aqui apresentando um tema tão relevante de saúde pública como hipertensão arterial. Gostaria de agradecer a presença dos outros 2 colegas, cardiologistas, Dr. Patrick, Dr. Juliano, e tenho certeza que a gente vai debater bastante aqui hoje. Isso aí. Então, gostaria de apresentar para vocês o Dr. Patrick Pertel, que é cardiologista, clínico e também ecocardiografista. Muito bem-vindo, Dr. Patrick. Obrigado, Dário. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer o convite, dar boa tarde para os meus colegas e agradecer a oportunidade. Como o Rafael falou, é um tema extremamente importante, extremamente prevalente na nossa sociedade, na nossa cidade. Muito obrigado. E ao lado do Dr. Patrick Pertel, a gente tem o Dr. Juliano Gama, um velho conhecido nosso aqui de Linhares, muito conhecido, cardiologista. Seja muito bem-vindo, Dr. Juliano. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dr. Dário. Obrigado pelas gentis palavras. Muito obrigado. Obrigado ao Dr. João Eduardo, Dr. Tarcísio pelo convite. Obrigado ao Dr. Rafael aqui do meu lado. Boa tarde aqui ao Patrick, grande amigo. E estamos aqui, né, para discutir, conversar sobre um tema extremamente importante, né? Um problema de saúde pública que afeta grande parte da população, especialmente a mais idosa, e que a gente vai tentar esclarecer, ajudar, conversar, né? Tirar algumas dúvidas. Isso aí. Hoje o Hospital Rio Doce vem em peso aqui para a TV Sim, né? Todo mundo aqui, a gente tem a proximidade, a amizade, então vai ser bem fácil a gente falar para vocês. Bem, então vamos começar o programa e introduzindo o que é hipertensão, né? Eu gostaria de dirigir essa pergunta inicialmente ao Dr. Juliano Gama, né? O que é hipertensão? O que é pressão alta, essa doença tão prevalente na sociedade, né? Pois é. Obrigado, Dário, pela pergunta, né? A pergunta acho que é interessantíssima. Sempre que a gente vai falar sobre algum tema, a gente tem que primeiro entender o que é esse tema, né? O que é hipertensão arterial?
Hipertensão arterial é uma doença crônico-degenerativa, muito prevalente, como já foi falado aqui, cujo diagnóstico não é muito difícil de ser feito, né? Um diagnóstico feito através de uma consulta, né, clínica simples e através da medição correta da pressão arterial, que é uma coisa também que a gente vai discutir em seguida, né? A pressão tem que ser medida corretamente, tem que ter um intervalo entre essas medidas, né, pelo menos de 2 semanas, pelo menos, e essa pressão tem que estar acima de 14/9, né? A princípio, esse é o diagnóstico de hipertensão arterial. Qual o tipo da hipertensão, a gravidade, como vai ser manejada, isso tudo também vai ser tema de discussão nosso, mas o diagnóstico é clínico. Existem algumas situações que vai haver necessidade de você fazer um exame, um mapeamento, uma monitorização residencial, você entender que tipo de pressão que é, né, para manejar melhor. Mas o diagnóstico é clínico, feito através da consulta clínica, anamnese e o exame físico. Basicamente, a medida correta da pressão arterial. Está acima do nível preconizado pela Organização Médica, Organização Mundial de Saúde, temos diagnóstico de hipertensão arterial. Isso aí, não é só uma medida isolada, né? A gente precisa, tem protocolos a ser seguido, o jeito de medir a pressão é muito importante, né? E com o tempo acaba que pode ser necessário outras medidas. Fazendo né? uma colocação aqui, Dário, que é importante também, que muito se questiona no consultório com relação à aferição em casa com esses aparelhos digitais, né? É importante ressaltar que assim como aquela picadinha no dedo quando você mede a glicemia, isso não serve para fazer o diagnóstico de diabetes ou as aferições em casa para fazer o diagnóstico de hipertensão. Como o doutor Juliano muito bem colocou, você tem que passar por uma consulta clínica, tem todos os critérios médicos para você fazer o diagnóstico corretamente da hipertensão, se é uma hipertensão primária, se é uma hipertensão secundária, tá? Então, esses aparelhos domésticos, digitais, eles não têm validação para você fazer o diagnóstico de hipertensão. Eles são importantes, sim, uma vez feito o diagnóstico, para que você possa, em alguma dúvida, em alguma situação que você se sentir mal em casa, que você possa fazer ali a aferição da sua pressão, entendeu? Mas o diagnóstico ele é feito mediante consulta médica e acompanhamento, tá? Exatamente. Você fez um adendo aí sobre primária e secundária? Você quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? O que é a hipertensão primária, o que é a secundária? Então, inicialmente, só complementando um dado que o Juliano começou no início falando, além da importância desse tema, a prevalência da hipertensão é algo muito importante por questão de, se a gente for ver em números no nosso país, 32% da população adulta é hipertensa. Se a gente pega a população idosa, como o Juliano falou, 60% da população acima de 60 anos vai ter hipertensão. Então é algo extremamente prevalente, extremamente importante no nosso dia a dia. Falando especificamente da hipertensão primária e secundária, entre 90% e 95% dos casos de hipertensão são a hipertensão que a gente chama de primária. A hipertensão herdada, genética, associada a questões multifatoriais, questões metabólicas, hábitos de vida, alimentação, como a gente vai falar mais para frente. E, enfim, juntamente com a predisposição genética, predisposição familiar. Mas existem uns 5%, entre 5% e 10% dos casos de hipertensão, principalmente as hipertensões que surgem nos extremos de idade, abaixo de 30 anos e acima dos 50 anos. Os casos de hipertensão diagnosticados nessas duas faixas etárias, existe uma chance maior, não necessariamente acontece, mas existe uma chance maior de ser o que a gente chama de hipertensão secundária. As hipertensões secundárias, em geral, existe uma causa endócrina, anatômica, metabólica, que pode vir a ser corrigida. Essa é a grande importância do rastreamento adequado, da descoberta adequada desses casos, porque são alguns dos casos em que a hipertensão pode ser total ou parcialmente revertida. Isso aí. Eu já vi série de casos, série de estudos epidemiológicos, que 75% da população acima de 70 anos teria hipertensão. Então é algo que a gente tem que distribuir muito conhecimento sobre isso, porque é muito importante, né? Então, assim, pegando também o gancho, aproveitando que você chegou a citar, qual que é a principal causa de hipertensão secundária, vamos dizer assim, na população em geral,
A sua esposa é endocrinologista, né? Sim. Então, tem alguma estatística falando qual que é a principal, qual que é a mais prevalente, algo nesse sentido? O mais prevalente, não existem... o mais prevalente é o que a gente chama, pensando nas causas endocrinológicas... Exatamente, é isso que eu estou levantando. É o que a gente chama de hiperaldosteronismo primário. Basicamente, vamos dizer assim, um excesso de produção, um excesso de ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o sistema endócrino do nosso corpo que, vamos dizer assim, ele regula a pressão. E uma desregulação nesse sistema por meio de um tumor que normalmente está na região suprarrenal, em cima nas glândulas adrenais, em cima dos rins, lá pode crescer um tumorzinho que cresce, produz aldosterona a mais do que o necessário. A aldosterona é um hormônio que basicamente, ele contribui para a elevação da pressão. Então, essa é uma das causas principais da hipertensão que a gente fala secundária. Existe uma outra causa extremamente prevalente também, que é a hipertensão renovascular. Com o advento da aterosclerose, da mesma forma que as placas de colesterol podem aparecer nas coronárias, nas carótidas, elas também podem aparecer nos rins. E a gente sabe que o rim é um dos principais reguladores da pressão. Então, se existe uma placa de colesterol obstruindo essa circulação renal, o rim vai achar que a pressão está baixa. Se a pressão está baixa, eu tenho que fazer essa pressão subir. Por meio de vários mecanismos, a pressão passa a se alterar baseado nessa suposta ausência de sangue no rim. Então, basicamente, essas são as duas principais causas de hipertensão secundária. Muito bem colocado pelo Patrick, nessas classicamente são mesmo, né, historicamente, estatisticamente, sempre as principais causas, né? Renovascular e por excesso de aldosterona. E hoje em dia, né, Patrick, a gente não pode esquecer a síndrome da apneia e hipopneia do sono, né, a SAOS. A síndrome da apneia muito, muito prevalente hoje em dia. São as pessoas que roncam muito, né, à noite, que têm pausas respiratórias. Muitas das vezes passa-se como isso sendo uma coisa natural, né, da idade, relacionado às vezes à obesidade, a alguns estereótipos, né, que a pessoa tem, mas isso é uma causa de hipertensão. Isso prejudica muito o tratamento, às vezes gera hipertensão, né, e é conhecido hoje como uma das grandes causas de hipertensão secundária. Então, para se tratar adequadamente a hipertensão, principalmente aquelas pressões, né, Patrick, que não caem à noite, a gente tem que lembrar da apneia do sono, né, que às vezes é tratada pelo otorrino, né, ou pelo pneumologista. E mais um tópico importante também, a gente já adentrou, né, Dário, se você me permite. Claro. Existe no diagnóstico da hipertensão, como o Patrick colocou, o Rafael também, a gente lembrar de como medir a pressão, passar essa informação, né, porque muitas vezes as pessoas até questionam por que tem alguns lugares mais que não medem a pressão e muitas das vezes está relacionado pelo jeito de medir a pressão. Então, pessoas às vezes bate um carro, né, e chega ali na farmácia da esquina, mede minha pressão. Obviamente a pressão vai estar alta, né? Então isso não é um jeito adequado de medir a pressão. Se porventura você sofreu uma situação de estresse muito grande, mediu sua pressão, está 15, 16, isso obviamente não faz o diagnóstico de hipertensão arterial. Para o diagnóstico de hipertensão arterial, a gente tem que trazer a pessoa para um ambiente adequado, lembrá-la que ela não deve tomar café na última meia hora, não deve ter feito exercício na última hora, não deve ter se alimentado demais, não é? Não deve ter subido a escada correndo, né? Tem que sentar num ambiente tranquilo, agradável. O aparelho tem que estar calibrado, né? Que o Rafael lembrou, muito bem lembrado. Tem que ser um aparelho calibrado, um aparelho que a gente possa colocar no braço com tamanho adequado, tamanho ideal, de acordo com o tamanho da circunferência do braço do paciente. E medir-se uma vez, duas vezes, em um braço, em outro braço, na situação sentada, situação de pé, né? Às vezes a situação deitada, para a gente fazer diagnósticos diferenciais, às vezes. E aí sim, você vai ter um dado objetivo, saber qual a pressão daquele momento do paciente. Então não é uma medida de qualquer jeito, feita em qualquer lugar, né? Não criticando, porque pressão não é difícil de se medir. Qualquer uma pessoa treinada pode sim medir a pressão. Só que tem que se tomar esses cuidados, principalmente no que tange de dar o diagnóstico de hipertensão, né? Isso é só um adendo que a gente gostaria de deixar. Isso é muito importante, até o fato de você cruzar as pernas na hora de medir a pressão, altera a pressão. Exato. Né? Então, fumar, igual você citou, e várias outras situações. Ô Dário, eu queria só para a gente finalizar o bloco aqui também, a gente falou muito sobre hipertensão primária e secundária, e
talvez tenha ficado a dúvida o porquê dessa importância de discriminar entre uma e outra. Por que o cardiologista pensa muito nisso? É porque a hipertensão secundária, você tem uma causa externa levando a pressão alta. Então, essa pressão é muito mais difícil de controlar. Você tem que tratar o problema que está levando a pressão alta para aí sim corrigir esse quadro hipertensivo, tá? Então, por isso que a gente sempre investiga isso numa primeira consulta, em pacientes geralmente jovens, né, que é mais comum, como o Patrick falou, nos extremos, porque se você não tratar a causa que está levando ao quadro hipertensivo, você não vai ter o controle adequado da hipertensão. E para finalizar com relação à apneia, que o Juliano falou muito bem, é uma coisa preocupante essa questão que tem, como tem aumentado o diagnóstico de apneia, né? E isso é um domínio do cardiologista cada vez mais, e o paciente que tem uma apneia moderada grave, ele aumenta o risco de ter um evento cardíaco em até 5 vezes. Então isso é muito importante como causa de evento cardiovascular e causa de hipertensão noturna também. Isso aí. Então, primária é multifatorial, secundária existe uma causa que a gente trata e pode até tirar o remédio, né? Pode até curar a hipertensão, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas as hipertensões secundárias, elas tendem a ser curadas quando você resolve o problema. Pode acontecer isso sim. Precocemente, se o diagnóstico for precoce. A gente vai entrar em consequências também, né, da hipertensão, mas fazendo aí um adendo sobre o que a gente vem discriminando sobre hipertensões. Existem 2 condições clínicas que se chamam hipertensão do jaleco branco, né, e hipertensão mascarada, né? E a hipertensão do jaleco branco é muito comum, né? A gente vê muito no consultório. O que é isso? O que é hipertensão do jaleco branco e o que é a hipertensão mascarada? Alguém que pode falar um pouco pra gente sobre isso? Basicamente, a hipertensão do jaleco branco é um paciente que no dia a dia ele é normotenso, que a gente fala, ele não é hipertenso, não respeita os critérios de hipertensão, ou seja, a pressão no dia a dia é menor que 14/9, porém durante a consulta, por questões, normalmente fica ansioso, apreensivo, ou mesmo nem sempre é algo palpável, alguma coisa detectável, a pressão sobe durante a consulta em valores que são... Existe um padrão de a pressão máxima subir acima de 20 milímetros de mercúrio, no caso 2 pontos, e a mínima subir acima de 10, mas enfim, rotineiramente sobe até um pouco mais do que isso. A gente às vezes pega no consultório o paciente com a pressão 16/9, 17/9 e fala: doutor, eu meço minha pressão em casa, o aparelho confiável, e a pressão é normal. Isso é o que a gente chama de hipertensão do jaleco branco, relacionado ao jaleco branco do médico. Claro que está atendendo. Claro que não é um diagnóstico de hipertensão, mas a gente sabe que esses pacientes, essa entidade que comprovadamente existe, esses pacientes têm um risco maior de desenvolver hipertensão. Então, é algo que precisa ser acompanhado bem de perto para que esses pacientes, no momento em que, se eles desenvolverem hipertensão, esse diagnóstico seja prontamente realizado. E aí nós vamos deixar para o próximo bloco, que a gente precisa de fazer um break agora, para a gente ver como faz esse diagnóstico e o que é hipertensão mascarada. Olá, estamos de volta para o segundo bloco, tá? Você pode participar, né, do programa através do 99622-4547, mandando perguntas via WhatsApp, né? E no bloco anterior, a gente discutia sobre hipertensão do jaleco branco, muito bem explicado aqui pelo Dr. Patrick Pertel, e agora faltou a gente dar aquela pincelada na hipertensão mascarada. Juliano, o que é hipertensão mascarada? Bom, aproveitando, né, que a explicação boa que o Patrick já deu sobre hipertensão do avental branco, a mascarada seria o contrário, né? A hipertensão em que, fora do ambiente clínico, né, de consultório, o paciente tem a pressão elevada, vai medir, está elevada, está 17, 18, 16, que seja, chega no consultório, pode ter níveis mais baixos que isso, ou até mesmo normais, né? Abaixo de 14/9. E para você dar esse diagnóstico, você vai ter que fazer a monitorização ambulatorial da pressão arterial, né? Você teria que usar a MAPA, que também acho que o Patrick chegou a falar sobre isso, é um exame que nos ajuda muitas vezes a dar o diagnóstico correto da hipertensão, tem um valor importantíssimo às vezes no segmento da hipertensão,
para a gente saber o que acontece também à noite quando o paciente dorme, né? Se a pressão cede, se a pressão cai, porque isso precisa acontecer, né, fisiologicamente, e especialmente às vezes também em pacientes que a gente desconfia de hipotensão arterial, também nos ajuda muito. E na hipertensão mascarada é o exame principal, né? Você precisa desse exame para saber como fica fora do consultório. Às vezes fora do consultório a pressão está bem mais alta, chega no consultório e está mais baixa. É a hipertensão mascarada. Por sorte, muito menos frequente do que a hipertensão do avental branco. Essa sim, extremamente frequente. A hipertensão do avental branco e o efeito do avental branco. E muitas vezes é a pessoa hipertensa, porque como o Patrick falou, às vezes ele não é hipertenso fora. Isso seria a hipertensão do avental branco, né? Agora tem o efeito do avental branco, que é o que acontece às vezes com uma pessoa já hipertensa, a gente já sabe que é hipertensa, mas quando chega em consultórios ou clínicas, a pressão sobe mais, entendeu? Apesar de às vezes estar controlada medicamentosamente. Isso seria o efeito do avental branco. Isso aí. A gente brincava que a hipertensão do jaleco branco é aquele que tem medo. E o mascarado é aquele que não tem medo, é amigo do médico, né? Chega ali, ele fica à vontade, né? Tá, vamos mudar um pouco e assim, a prevenção, né? Por que a gente fica batendo tanto em cima de tratar a hipertensão, né? E uma das causas disso é o que a gente chama de prevenção, ou seja, eu nunca tive evento e não quero ter evento, vamos dizer, que são as consequências da hipertensão. E quem mais vê isso aqui, eu acho que é o Dr. Rafael, né? Que uma das consequências da hipertensão não tratada, um dos principais fatores de risco, né, é o infarto. Você que domina esse assunto. Rafael, quais são as consequências da hipertensão e dos fatores de risco cardiovascular em geral, né? Perfeito, Dário. A gente, como cardiologista, quando faz o diagnóstico da hipertensão arterial no consultório, a gente está buscando, obviamente, além de abaixar a pressão e evitar alguma emergência decorrente da pressão alta, a gente está pensando lá na frente. A gente sabe que o paciente, ao longo das décadas, se ele não fizer o controle adequado da pressão dele, ele vai ter consequências como pode ter favorecimento a infarto, pode ter doença renal. É interessante que a doença renal ela pode ser causa de doença de pressão alta e pode a própria pressão alta levar também à doença renal, tá? E os órgãos do corpo que mais sofrem com a pressão alta é o cérebro, o coração e o rim. Então, quando a gente visa esse acompanhamento, esse rigor no controle da pressão, a questão da consulta no mínimo anual, o controle adequado, a gente busca isso daí, minimizar esses efeitos lá na frente, com 20, 30 anos, para que você não possa ter lesão nesses órgãos. Só complementando sobre essa relação da hipertensão com esses eventos, um dado importante, a gente sabe que a principal causa de morte no Brasil são as doenças cardiovasculares. Aí entram infarto, AVC, doenças vasculares periféricas e toda a gama de eventos relacionados a essas entidades. E a hipertensão arterial, por si só, ela está diretamente relacionada a por volta de 45% dos casos de infarto e metade dos casos de AVC, ou melhor dizendo, a hipertensão está relacionada aos casos de morte por infarto, metade dos casos de morte por infarto e metade dos casos de morte por AVC. Mais uma vez reforçando o que o Dário falou da importância da prevenção, porque é algo totalmente controlável, algo totalmente prevenível e esse controle pode salvar, pode prevenir morte ou mesmo algumas sequelas, no caso de AVC, no caso de infarto, que são totalmente preveníveis. Só ilustrando, Dário, só para complementar o que o Patrick falou, é de conhecimento nosso, e eu acho que de quem mexe com estatística, né, que no Brasil, contrário de outros países já em industrialização, né, já em crescimento, diferente dos países do primeiro mundo, o Brasil até 3 ou 4 anos atrás, a principal causa de morte era o AVC, né? Não era o infarto, era o AVC. Se eu não me engano, 3 anos atrás. Isso mudou, né? Rafael pode me corrigir se eu estiver errado. Mas não é muito tempo. 2 ou 3 anos, o infarto passou ao AVC. Isso por causa da maior conscientização da hipertensão. Falta muito para a gente controlar essa doença, né? Que é uma doença extremamente prevalente, como a gente já disse, mas o pouco que a gente consegue corrigir de hipertensão, 10, 15% a mais de tratamento que a gente consegue chegar, a gente já consegue cair muito, significativamente o AVC. Porque o AVC, né, Patrick, eu acho que isso foi o que o Patrick quis dizer, mais do que o infarto, o AVC está diretamente relacionado à hipertensão arterial. Controlando a hipertensão arterial, a gente vai ter uma queda sensível no número de AVCs.
Isso aí. E a gente vê essas outras doenças, a doença isquêmica cerebral, doença isquêmica do coração, a mortalidade vem caindo porque a tecnologia vem aumentando e o paciente ele adere mais ao tratamento, né? Porque ele já teve um evento, então ele fica com medo de ter outro. Aí é o que a gente chama de prevenção secundária. E acaba que o tratamento não medicamentoso, que a gente vai citar logo em seguida, é muito parecido, né? Então a aderência ao tratamento de hipertensão é muito baixa. Né? O paciente ele não acredita, parece, no remédio, ou então fala, eu estou tomando muito remédio, isso está me intoxicando, e não é bem assim. Né? Então vamos falar, já que o tratamento é igual para essas duas situações que eu fiz a exposição, o que a gente poderia fazer? Nós conversamos sobre o diagnóstico, o que é hipertensão, o diagnóstico de hipertensão, como que eu trato a hipertensão do que o médico chama de não medicamentoso. Né? Quais são os passos que a gente precisa dar para ou reduzir a pressão, ou melhorar a pressão, até mesmo tirar remédio, já consegui isso no consultório, acredito que vocês também, né? Às vezes a gente consegue até tirar o remédio se o pessoal seguir a risca isso, o que a gente chama de tratamento não medicamentoso. Alguém quer citar isso pra gente? Seguindo a risca, na verdade a gente tem que iniciar com as medidas não medicamentosas. Exatamente. Então, mudança no estilo de vida, perda de peso, atividade física, ajuste na alimentação, muitas vezes resolve o quadro de hipertensão, tá? Lembrando que a hipertensão é uma doença crônica e nós não trabalhamos com cura na hipertensão, nós trabalhamos com controle. Então, uma vez feito o diagnóstico, você vai tratar a hipertensão a vida inteira. Tá? Então essas medidas no início, né, no primeiro momento, muitas vezes pode controlar sim, desde que o paciente faça parte dele. E no segundo momento vem a questão das medicações. Tá? E o Dário levantou uma questão da aderência, ele usou essa palavra, nossa, essa palavra é fundamental no tratamento da hipertensão. Né? O Juliano trouxe os dados aqui, e o Patrick também, de como que a hipertensão está relacionada à mortalidade cardiovascular. Né? E como que uma doença que é de simples diagnóstico, de fácil tratamento, isso pode ser feito por qualquer médico, não precisa nem de um cardiologista para ser feito o diagnóstico e um tratamento, e uma doença que tem um impacto tão grande em mortalidade, como a gente tem isso daí. A grande questão é essa, é a aderência do paciente ao tratamento. Não adianta você receber as orientações, receber a medicação e simplesmente não utilizar. E aí eu levanto uma questão, por que isso ocorre? Por que o paciente muitas vezes não adere ao tratamento? É por não acreditar, é por não ter sintoma, isso é fato. O fato de não dar sintoma, muitas vezes desacredita o tratamento, né, do paciente. Então, ele está tomando aquilo e ele não sente nada, ele não está aferindo, né, e geralmente é assim mesmo, você se medica e acredita naquilo, é como se fosse fé, né? Você toma todo dia e está medicado e fica daquela forma. E aí, às vezes, você começa a esquecer, deixa o tratamento de lado. E isso é muito importante, é uma coisa que a gente tem que bater. Tem a responsabilidade do cardiologista, responsabilidade dele conscientizar, informar, educar o seu paciente para que ele tenha uma aderência adequada. E eu não tenho dúvida, se ele tiver aderência adequada, o tratamento sendo bem feito, ele não vai pagar pelo preço isso lá na frente. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Se você pode ficar à vontade. Esse é um ponto fundamental, né, que o Rafael espetacularmente tocou. A aderência é fundamental. Pode ser o melhor médico, pode ser o melhor receituário, o melhor medicamento. Se a pessoa não toma, não faz efeito. Né? Então isso é muito, muito importante. Para tratar a hipertensão, a aderência eu não diria só ao remédio, Rafael, que foi o que você falou. Eu diria ao estilo de vida, à alimentação, né? Ao tratamento não medicamentoso. A hipertensão é como um tripé. Se você tiver o melhor remédio e não tiver exercício físico, não vai funcionar. E se não tiver uma boa alimentação, também não vai. E às vezes as pessoas falam, o que é importante para a hipertensão? Né? Eu queria falar especialmente no sal. E as pessoas não dão tanto valor a isso. Muitas das hipertensões que a gente chama de refratárias, né? Pessoas que internam às vezes por pressão que está em 20, 21, e você tira o sal da alimentação, tem inúmeros estudos recentes comprovando, Pimenta recentemente num artigo mostrou isso pra gente, você baixando 30%, 40% da quantidade de sódio, você tira no mínimo uma medicação, isso é sabido, você transforma uma hipertensão não respondedora a uma hipertensão que responde facilmente, né, ao tratamento, desde que ele seja aderente. A gente tem que lembrar o que é diminuir sal, o que a gente precisa de sal. O ideal, pela OMS, é que a gente coma no máximo 5 gramas
de sal, né, que seriam 2 gramas do sódio. Então a gente tem que estar atento ao sódio. O que é o sódio, né? Se você observar bem, um pão francês, um simples pão francês, ou pão de sal, né, como é conhecido também, tem 600 miligramas. Né? Se a gente precisa de, no máximo, 2 gramas de sódio, ele já tem praticamente 40% da quantidade diária de sódio. Se você comeu um pão francês, você já comeu 40% da necessidade de sódio. Se você comeu 100 gramas, um punhadinho daqueles chips salgados, você comeu 1,2, 1,4 gramas. Então você já praticamente chegou numa 100 gramas, eu estou falando, simplesmente um punhadinho, né? Então, quer dizer, a quantidade de sódio que a gente come é muito, muito acima daquilo que a gente necessita. Se a pessoa é hipertensa, e principalmente a hipertensão, que não está controlando, presta atenção nisso, olha a quantidade de sódio que você está comendo, que só de reduzir isso daí você pode ou não tomar uma medicação, ou reduzir a medicação, ou tornar a sua hipertensão mais respondedora ao tratamento. Tirar o saleiro, né? Lá da mesa, tira o saleiro, os alimentos que escondem da gente o sal, né? É o sódio escondido no alimento, né? Azeitona. Como a azeitona, Sopas como temperar, né? Usar temperos prontos, geralmente tem enorme quantidade de sódio. Popularmente exatamente. Caldo quinó, mage, Sazon, essas coisas tem muita coisa. quantidade. Então quando você troca isso e você coloca o sal, mesmo que você coloque o sal branco, você está vendo a quantidade que você está colocando, né? E quando você perde essa noção com esses temperos, isso daí, não tenha dúvidas, você vai estar ingerindo a quantidade acima do permitido, normal. E é difícil também para o paciente ele quantificar isso, né? Que é uma colherzinha de chá dá 5 gramas, igual o cloreto de sódio, né? E aí, como é que ele vai quantificar isso? É tirar no grosso, não é isso? Eu te interrompi? Não, eu só ia fazer um adendo. Eu acho que é muito importante dessas medidas não farmacológicas, como vocês colocaram muito bem, o Juliano falou muito bem essa questão do sal, o sal implícito em tudo que a gente come. Acho que está uma outra base tão importante quanto no controle da pressão, é a questão do peso, da perda de peso. A gente sabe que a obesidade, muitas vezes, como o Juliano falou, pacientes de difícil controle de hipertensão, às vezes 3, 4 classes de remédios para a gente conseguir ter um controle parcial dessa pressão, mas um excesso de peso, um IMC, um peso elevado, índice de massa corpórea alto, e muitas vezes o paciente começa a perder peso e a gente vai começando a tirar remédio. Muitas vezes ele fica com 2, 1 remédio para conseguir controlar e controlar muito bem. Então, essa educação do nosso paciente de retirar sal, atividade física, principalmente atividade aeróbica, uma frequência regular de pelo menos 5 vezes na semana, 30 minutos de uma caminhada mais forte, mais acentuada, isso ajuda demais. E isso, como consequência, a alimentação adequada e atividade física, uma consequência disso a gente sabe que é a perda de peso. E um paciente que perde 5% do peso, do excesso de peso dele, a gente sabe que 5% de perda de peso está relacionado com a queda dos níveis de pressão entre 20% a 30%. Então isso às vezes significa um paciente que está descontrolado da pressão passa a ficar controlado, um paciente que toma 3 remédios passa a tomar 2. Então o tratamento não farmacológico em pacientes já hipertensos é de extrema importância. E os pacientes que a gente fala, os pacientes de baixo risco, pacientes jovens, recém-diagnosticados, hipertensão leve, estágio 1, a gente pode dar um prazo, que a gente fala, dar uma chance, que a gente fala, se reeducar, se alimentar bem, perder peso, fazer atividade física, e muitas vezes esse paciente em 6 meses de reeducação, de perda de peso, de alimentação, ele passa a ter uma pressão totalmente normal. Exatamente, a gente vê no consultório, né, que é uma relação linear. Quanto mais vai perdendo peso e diminuindo o sódio, a pressão vai junto, né? Uma coisa também interessante, e olha bem o que eu estou falando, hein, gente? São pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica, que eu vou citar. É muito comum isso, às vezes a gente tem um paciente muito obeso, que usa ali até 6 medicações, ele faz a cirurgia bariátrica com indicações precisas, né, claro, e aí ele volta no seu consultório, às vezes ele está com 1 remédio e às vezes até 100, né? Então, só isso aí, vamos dizer assim, já prova a importância da obesidade no tratamento da hipertensão, tá bom? E aí a gente vai fazer um novo break para a gente pincelar os outros fatores de tratamento não medicamentoso da hipertensão.
Boa tarde, retornamos aqui ao último bloco, tá? Então, no bloco anterior a gente deu algumas pinceladas aí de como é o tratamento não medicamentoso, né? E aí no intervalo aqui a gente conversou o que era importante a gente alertar a população. E a gente lembrou de uma situação que se chama crise hipertensiva e pseudocrise hipertensiva, né? Quando que eu preciso procurar o hospital, preciso ir para a HGL, para o Hospital Rio Doce, para a Unimed, enfim, procurar um pronto atendimento e quando eu não preciso, né? É o que a gente chama, no nome técnico, de pseudocrise ou crise hipertensiva, né? Queria falar para a gente o doutor Patrick. Então, a crise hipertensiva propriamente dita, ela se divide em duas entidades principais, que são a urgência hipertensiva e a emergência hipertensiva. Começando pela urgência hipertensiva, conceitualmente falando, uma urgência hipertensiva é uma elevação da pressão, a pressão máxima 18 ou mais e a pressão mínima, que a gente fala diastólica, de 12 ou mais. E sem, normalmente, essa elevação acima de 18 por 12, sem sintomas associados, sem sintomas que podem ser atribuídos a essa elevação da pressão. A definição de urgência, essa pressão precisa ser diminuída, mas a gente tem um tempo para isso, é questão de horas, até um dia para a gente diminuir essa pressão, demanda um acompanhamento no consultório mais precoce, normalmente é aquele paciente que vai no pronto-socorro com a pressão alta, mas não está sentindo nada, só mediu a pressão e ficou preocupado que a pressão está alta. Claro, a gente precisa diminuir essa pressão, mas sem nenhuma preocupação a mais, além de diminuir essa pressão. A emergência hipertensiva já tem outro significado. Seria a pressão acima de 18 por 12, associada a sintomas, que seriam sintomas relacionados a lesões de órgãos-alvo. Como o Rafael falou no início, os órgãos mais acometidos são cérebro, coração e rins. Então, essa pressão relacionada, essa elevação da pressão relacionada a esses sintomas, o paciente chega normalmente a pressão extremamente alta, tonto, confuso, alteração visual. O paciente pode desenvolver, como o Juliano falou, um AVC, é o principal fator de risco para desenvolver um AVC, seja isquêmico ou hemorrágico, no caso, quando existe um sangramento intracraniano, e pode acometer os pulmões por conta dessa sobrecarga. O coração não tolera esse excesso de pressão, então há um acúmulo de líquido no pulmão, que a gente chama de edema agudo pulmonar. São emergências, são casos, ao contrário do que eu falei inicialmente, em que a pressão precisa ser reduzida rapidamente, porque isso vai impactar e muito no prognóstico do paciente. Essas são as crises hipertensivas. Aí vem a pseudocrise. Pseudocrise, né? Exatamente. Então, urgência, no resumo da ópera, é a pressão alta sem sentir nada, né? Com níveis muito altos. E já aí a emergência eu tenho, então, sintomas, né? Falta de ar, perda de força no membro, e etc. E então... Complementando aqui, Dário, só se me permite. Claro. É muito importante a gente lembrar, né, Patrick, pegando seu gancho, que eu acho que é fundamental essa questão de crise, pseudocrise, quando eu vou para o hospital, quando eu não vou, porque muitas das vezes os pacientes perguntam, eu estou com uma dor de cabeça muito forte e aferi minha pressão e ela está 18 por 11, né? Um valor próximo ao que o Patrick colocou para a gente. Nem sempre isso vai ser uma emergência hipertensiva que demanda um deslocamento urgente ao hospital, né? Para que você fique lá por mais tempo, às vezes em situações que deixam a pessoa mais estressada, e isso às vezes nem colabora para que se controle esse quadro clínico, né? Então, a simples cefaleia, muitas vezes até associada a sintoma de hipertensão, e a gente tem que deixar claro aqui, né, que hipertensão é doença sem sintomas, né? Os hipertensos, na sua grande maioria das vezes, não tem sintoma nenhum, mesmo com níveis bastante elevados de pressão, porque é uma doença que vai se instalando paulatinamente, vagarosamente. Então, muitas das vezes, a maioria das vezes, não vai ter sintoma nenhum, e às vezes a pessoa acha que só tem pressão alta quando tem dor de cabeça, né? Que isso é uma inverdade, né? Ela pode ter dor de cabeça tendo ou não tendo hipertensão, e pode ter a sua pressão aumentada por conta da dor de cabeça, né? É mais comum do que as crises verdadeiras de hipertensão. Então, muitas vezes, o hipertenso crônico, que já vem acompanhando, a pressão está pelo menos moderadamente controlada e está com uma dor de cabeça mais forte, mais vale tomar-se um analgésico, né? Do que, às vezes, o desespero e sair correndo para o hospital, que isso não é a crise. A crise foi o que bem colocou o colega, o Patrick,
pontuou, né? Tem que ter mais sintomas, né? Tem que ser, está vomitando muito, está com perda de força no membro, está com uma dor muito forte no peito, irradia para as costas. Bom, isso não é uma pseudo, isso é uma crise hipertensiva de verdade. Isso aí a pessoa tem que se dirigir ao hospital o mais rápido possível. Agora, na maioria das vezes, uma cefaleia, mesmo que de mais intensidade, mais vale que se tome um analgésico, que se espere um pouco, que às vezes se passa, né? Não confundir isso com a crise verdadeira. Isso é muito comum no nosso consultório, né? E para exemplificar isso, nós que trabalhamos na UTI coronariana, às vezes o paciente está lá com 200 de sistólica, né? E não está sentindo nada, né? Uma outra situação é o paciente está muito bem controlado, chega a visita, chega aquele ente querido e a pressão vai lá em cima e ele também não está sentindo nada. Então é muito, eu acho legal isso para exemplificar o que é pseudocrise e o que é, né, emergência, urgência hipertensiva, né? Que é um motivo de, às vezes, o HGL está hiperlotado, né? Tá estourando de paciente e a maioria é pseudocrise. Exato. Então falta isso à população e mais um questionamento. O primeiro atendimento da população deve ser no atendimento primário, né? Na PSF, que resolveria a maioria das situações, vamos dizer assim. Existe eu gosto de falar que existe um senso comum de que a pressão alta causa dor de cabeça. Como bem o Juliano falou, não, isso em algumas raras situações é verdade, mas na imensa maioria das vezes é o inverso que ocorre. Uma dor de cabeça, seja por tensão, por enxaqueca, por qualquer outro motivo que faz a pressão subir. Só que as pessoas, realmente existe essa associação. Não, minha pressão está alta, então a dor de cabeça é por causa dessa pressão. Só que da mesma forma, isso é uma reação do nosso corpo até. Qualquer dor que a gente sinta, seja na cabeça ou em qualquer parte do corpo, vai fazer a pressão subir. É uma reação habitual. Mas existe realmente essa preocupação que essa dor de cabeça pode ser por conta da pressão, mas na verdade é o inverso que ocorre, o que a gente chama de, como bem o Juliano comentou, de pseudocrise. A dor é uma situação de estresse ao corpo, né? Então, na situação de estresse, é normal a pressão subir, a frequência cardíaca aumentar. Isso não significa absolutamente nada. Você, quando está praticando atividade física, a sua pressão está acima do normal, realmente. E quando você está com dor, é natural que a sua pressão suba. A gente até brinca que é como se fosse a questão do ovo da galinha, né? O que veio primeiro, a pressão alta ou a dor de cabeça? E é fato, geralmente é mais comum que um processo de estresse tenha feito, no caso a dor, tenha feito a pressão subir do que o contrário. Exatamente. Então, a gente já vai chegando aos finalmente, né? Eu gostaria de agradecer a presença hoje, contando aí esse bate-bola, a presença do Dr. Rafael Galvão. Muito obrigado, foi um prazer estar junto com você na mesa, tá? Foi excelente. Agradecer, Dário, o convite, agradecer aos amigos que vieram hoje aqui também, minha primeira oportunidade aqui, foi muito bom debater com vocês. Exatamente, o Dr. Patrick Pertel, muito obrigado por ter vindo, né? Gostaria novamente de agradecer o convite, agradecer o Dário, agradecer ao Dr. João pelo convite, o Tarcísio, e foi um prazer debater com os colegas, conversar com vocês. Muito obrigado. Dr. Juliano Gama, foi um prazer estar aqui na mesa com o senhor também. Muito obrigado pelas sempre gentis palavras, né? Muito bom conversar com um time desse, né? Pessoas capacitadas que sabem passar o recado, né? Que é a principal finalidade do programa, com certeza, conscientizar a população, né? Uma doença extremamente prevalente, extremamente frequente na população e que não é tão difícil ser controlada, que se pudesse ser controlada, com certeza reduziríamos infarto, AVC, doença arterial periférica, doença renal, hemodiálise, uma série de condições. Exatamente. E gostaria de agradecer também a população, né, que participou, o Allen, Raquel, Alberto Gonçalves. A gente foi, acaba que eles mandaram pelo WhatsApp e a gente foi respondendo durante o percurso do programa, né? Deixar a mensagem final de que hipertensão é coisa séria, né? Devemos fazer aí o que a gente chama de prevenção para não ter essas complicações que a gente explicou para vocês. Esse é o grande fator do médico, né? E eu queria lembrar a vocês o seguinte, que o programa ele vai reprisar na manhã seguinte, às 6 horas, tá? Na quinta-feira, às 6 horas, e no domingo, a partir das 15 horas, ok? Ficamos aqui, TV Sim, a sua televisão local.
Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique.